as variáveis o i, porque em S deverá ser o i igual o i com asterisco. Então, nós escolhemos um campo de deslocamentos ui igual ao i x1, x2, x3. Este campo de deslocamentos ui deve ser tal que quando nós alcançarmos o contorno do nosso corpo, isso é S, esses pontos aqui, estes ui devem alcançar o valor ui asterisco, que é o valor por nós fixado. Portanto, isto haverá no interior do corpo V e, em particular, em S, o I deve ser igual a I com asterisco. Agora, estes nossos I vão gerar EJ. De fato, nós sabemos que EJ é igual ao meio I, vírgula J, mais o J, vírgula I. Então, aqui nós temos o infinito número de campos de deslocamento, que são chamados campos de deslocamentos cinematicamente admissíveis, que além de respeitar a continuidade, alcançam em S um valor prefixado. Temos infinitos e cada um deles é chamado de campo de deslocamento cinematicamente admissível. Se nós considerarmos um deles, nós teremos o I, esse I gera IJ, através dessa relação. Agora, EJ gera tal IJ, através da equação constitutiva. Claro? Agora, esses tal IJ é um campo de tensão que se desenvolve no interior do corpo, mas no interior do corpo nós temos que equilibrar as forças. Isto é, esse tal IJ deve satisfazer esta equação aqui. Isto é, tal IJ, vírgula J, mais FI igual a zero. Se agora, tudo aquilo que nós dissemos conceitualmente, nós exprimimos do respeito da variável i, essa expressão aqui, que é uma expressão que revela, que exprime equilíbrio, pode se exprimir através desta relação aqui. Mu, nabla 1 ao quadrado, i mais lambda mais mu, θ, vírgula i, mais fi igual a zero. Que é assim chamada equação de Navier-Lamé. Então, mu, nabla 1 ao quadrado, i, mais lambda mais mu, θ, vírgula i, θ esse aqui, mais fi igual a zero. Então, nós temos aqui, nós podemos resolver o problema da seguinte maneira. Nós temos que individuar um campo de deslocamento I tal que em S satisfaça as condições geométricas prescritas e tais que no interior do corpo satisfaça esta equação de equilíbrio. Nós estamos aqui justamente na raiz daquele método que já falei, o método dos deslocamentos, ou chamado método também do equilíbrio, porque aqui, evidentemente, vocês estão notando que esta equação aqui é uma equação de equilíbrio, porque como no método de deslocamento, nós chegamos a exprimir o equilíbrio em função das rotações de deslocamento. Aqui nós temos uma expressão, uma impostação geral do contínuo. Vamos nos preparar agora para uma situação de aplicação a um caso que faremos na aula seguinte. Mas quero então dizer alguma coisa. Quero dizer que, infelizmente, como os senhores já percebem, a solução de problemas rigorosos
uma solução rigorosa de problemas elásticos é uma solução dificilmente alcançável nos casos gerais. É muito difícil pelas condições de contorno às quais as funções devem satisfazer. Os resultados foram alcançados em poucos casos, as soluções analíticas em poucos casos, e hoje tende-se a deduzir as soluções numéricas através dos meios que nós dispomos dos computadores e de processos aproximados que tendem a esclarecer e tendem a interpretar o contínuo, o método das diferenças finitas, os métodos dos elementos finitos, que são métodos numéricos para deduzir para soluções numéricas de problemas de difícil solução analítica. Agora, a viga, a nossa viga corriqueira, representa, do ponto de vista matemático, um dos problemas de mais difícil solução. Isto é, aquela viga que nós sistematicamente tratamos uma certa processo de embaraço, é uma viga maltratada, porque é tratada no campo da resistência dos materiais. Então era chutada de forma muito amistosa e ela, de certa forma, compreende, aceita, porque, na verdade, do ponto de vista analítico, é um problema difícil. Isto é difícil a pessoa resolver o problema como deve ser imposto. Isto é, mesmo se nós considerarmos o sólido cilíndrico, que é assim chamado sólido de Saint-Venant, é muito difícil nós chegarmos a uma solução dessa viga quando nós impomos carga nesses pontos aqui e impusermos cargas ou condições nessas bases aqui. É muito difícil, mesmo em ausência de peso próprio. Mas direi que é muito difícil mesmo chegar a uma solução quando nós impomos condições arbitrárias aqui, que no conjunto, porém, mantenham a viga em equilíbrio, chegar a uma solução exata. Agora, a grande divisão de Saint-Venant, desse grande estudioso francês, que tratou desse problema e nos deu as chamadas soluções de Saint-Venant, foi que ele chegou através do chamado método semi-inverso, chegou a definir uma solução rigorosa do problema para uma específica distribuição de forças das bases. Portanto, existe uma solução rigorosa de Saint-Venant, que depois foi posta em situação, em um aspecto matemático muito brilhante por Clebsch, que deu nome ao problema de Saint-Venant. O grande mérito é chegar a uma solução rigorosa, portanto, individuando tal IJ, EJ e I, para cargas aplicadas nas duas bases, para um sólido cilíndrico, portanto, de seção constante, em ausência de peso próprio. Agora, o problema acabou se deslocando do campo rigoroso da periodicidade para o campo aproximado da resistência dos materiais, quando Saint-Venant intuía, do ponto de vista físico e matemático e técnico, ele admitiu o problema de Saint-Venant. Isso é o princípio de Saint-Venant. Ele disse: a situação permanece a uma certa distância das bases, a mesma, quando, em lugar desta distribuição rigorosa, nós adotarmos uma outra que possua as mesmas coordenadas de carga. Então, isso aqui resolveu o problema. Se nós admitirmos o princípio, porque esse princípio
temos que tomar cuidado. Nós, engenheiros, usamos e abusamos do princípio, mas o princípio não é um princípio matemático, é uma visão física da situação. Não existe uma demonstração matemática. Até agora, todas as tentativas fracassaram. Portanto, como diz Noble Giloff, naquele seu maravilhoso livro, Teoria da Realidade, diz: aceitemos com o espírito da realidade e da interpretação de fenômenos físicos. Mas nós, engenheiros, uma vez que abriu as comportas da inflação, lá toca o princípio de Thevenin, de maneira que quando dessa situação aqui passamos a carregar a viga para cá e para lá, etc., são outros tantas extensões do princípio de Thevenin. Daí o fato que nós devemos ter materiais de oportunas características elásticas para que aguente o desaforo de um princípio que efetivamente não podemos, de certa forma, generalizar. Aliás, o senhor sabe, existem numerosos casos em que o princípio não se aplica. Portanto, se eu, por exemplo, tenho uma viga assim constituída, forma de duplo T, pelo princípio de Thevenin, diz o seguinte: ou eu aplico uma carga aqui, ou distribuo uma carga uniformemente sobre toda a viga, ou boto uma carga aqui e uma carga aqui, se as características, se as coordenadas estáticas forem as mesmas, como nos três casos são as mesmas, porque R é a mesma para todos os casos, a situação se processa de maneira idêntica a uma certa distância da base. O mesmo é verdade. Você sabe que essa situação aí é completamente errada. Portanto, o princípio, no caso de vigas de paredes delgadas, não é aplicável de forma assim muito fácil, né? Não vamos aqui agora entrar no mérito de outros problemas, mas é necessário que se tome cuidado quando se aplica ou quando se utiliza o princípio de Thevenin. Agora, para terminar essa minha primeira conversa, quero dizer o seguinte: que a viga, por exemplo, é um problema de elasticidade triaxial. É chamado problema de elasticidade triaxial porque quer está em J, quer em J, TUI, depende das variáveis x1, x2 e x3. É um problema de elasticidade triaxial. Agora, os problemas de elasticidade biaxiais são problemas em que as funções determinantes características estáticas e cinemáticas no interior do corpo dependem de duas variáveis, x1 e x2. Então, nós temos os problemas de elasticidade plano ou biaxiais, que são caracterizados pelo fato das funções caracterizantes do comportamento independerem de uma das variáveis, x3. E nós, na aula seguinte, vamos dar rapidamente uma visão de desses problemas para que o curso seja, termine com uma visão um pouco panorâmica na parte final dos problemas que podem se apresentar e das dificuldades que os mesmos problemas oferecem assim, em frente mesmo do rigor da matemática. Em primeiro lugar, dizer o seguinte: que nós podemos ter casos de solução rigorosa no âmbito daquilo que nós expusemos, também quando o sólido de Thevenin, isto é, cilindro, for carregado na sua superfície cilíndrica e for carregado nas suas bases, devendo, porém, isso acontecer de acordo com certas leis. Vamos, para chegar a uma exposição coerente, recordar aquilo que dissemos pouco antes. Isso é o estado
de deformação plana. O estado de deformação plana, lembro que é definido por um tensor J, cuja característica é igual a 2. E nesse caso, existe um plano φ, que é um plano chamado plano de deslocamento, sendo que todos os pontos que estão na imediata vizinhança do ponto P se deslocam paralelamente a esse plano de deslocamento. E ainda que os pontos que se encontram sobre uma fibra normal ao plano grego, esses pontos sofrem um deslocamento nulo. Isso nós vimos na aula anterior. Então, quero ainda dizer o seguinte, que este fato, isto é, que os pontos que se encontram sobre a normal, a φ grego, são pontos que não sofrem um deslocamento nulo, isso nos leva à seguinte situação. Se nós escolhermos os eixos x1 e x2 de forma que sejam contidos no plano φ grego, isto é, desenho aqui à direita para simplicidade, isto é, temos os eixos x1 e x2, estes eixos são contidos no plano φ grego. E x3 é o plano normal ao plano φ grego, que vamos supor que seja o plano φ também. Então, nessas condições, o nosso tensor deformação é um 1, é um 2, é um 3, E21, E22, E23, E31, E32, E33, vai ter um certo número de elementos nulos, porque, como estão lembrados, a primeira linha e a primeira coluna se referem ao vetor de deslocamento eta1. A segunda linha, a segunda coluna, ao vetor de deslocamento eta2. A terceira linha, a terceira coluna, ao vetor de deslocamento eta3. Porém, dada a escolha que nós fizemos, isto é, de ter um sistema de referência com dois eixos x1 e x2 que jazem no plano φ grego, esse eta3 resulta igual a 0. Então, nesse caso, nós temos aqui uma matriz simplificada, onde os elementos da última linha e da última coluna são nulos, dada a escolha que nós fizemos. Então, uma vez que nós esclarecemos este aspecto, vamos formular um problema da seguinte maneira. Vamos considerar um sólido que possa ser que possa exprimir uma independência em relação a um sistema de referência. Isto é, vamos supor de considerar o caso de termos um sólido cilíndrico. O sólido cilíndrico é um sólido que conserva a sua pressão invariada ao variar de x3. Então, nesse caso, nós podemos pensar de considerar os três eixos x1, x2 e x3, sendo os eixos de referência, e esse sólido goza da propriedade que, ao variar de x3, não varia a seção. Agora, uma vez escolhido isso, nós vamos formular o problema da seguinte maneira. Nós queremos
realizar condições de carga na superfície cilíndrica e na superfície de base, de forma tal a verificar em cada ponto P do nosso sólido um estado de deformação plano, sendo que o plano de deslocamento em cada ponto P deve ser o plano paralelo ao plano x1 e x2. Nós vamos formular a questão começando de dentro para fora, isto é, querer realizar um estado de deformação plano em cada ponto P desse sólido, o qual plano é paralelo ao plano x1 e x2 de coordenado, e saber quais são as condições de contorno, isto é, sobre a superfície cilíndrica e sobre as bases, que nós devemos realizar para que isso aconteça. Claro? Então, se for assim, nós devemos dizer que em cada ponto do nosso corpo, nós temos um tensor J, que, com referência aos eixos x1, x2, x3, é representado por esta matriz. É um 1, é um 2, 0. E 2, 1, e 2, 2, 0, 0, 0, 0. Claro. Depois, dos três deslocamentos, das três componentes do deslocamento do ponto P, a componente U3 é igual a zero, porque isso é uma característica que nós vimos do estado de deformação plana. Então, nós partimos dessa situação. Agora, vamos ver as consequências que derivam dessa situação. Em primeiro lugar, nós temos que o nosso E13 é igual a 1/2 derivada de 1 em relação a x3, mais derivada de U3 em relação a x1 é igual. Uma vez que o 3 é igual a 0, isso é igual a 1/2 derivada de 1 em relação a x3, isso é igual a 0. É 1/3 igual a 0. Depois nós temos que E2,3 é igual a 1/2 derivada de U2 em relação a x3, mais derivada de U3 em relação a x2 é igual. Uma vez que o 3 é igual a 0 em todos os pontos, isso é igual a 1/2 derivada de U3 em relação a x2 é igual a 0. Depois temos que E33 é igual a 0. Essas condições aqui correspondem a esses elementos que são nulos. Então, nós temos que E33 é igual a 0. Isso é igual, lembrando a expressão geral, esta aqui, EJ igual a 1/2 derivado de UI em relação a XJ mais derivada de UJ em relação a XI. Então, nesse caso, nós temos derivada de U3 em relação a x3 é igual a 0. Então, essas relações dizem que a derivada de U1, que é U3, não é? A derivada de U3 em relação a o 3 é igual a 0, não é? Então, nesse caso, nós temos DU. Nós temos aqui, o 3 é igual a 0. Então, derivada de 1 em relação a x3 é igual a 0. Aqui temos igual 1/2 derivada de U2 em relação a x3 é igual a 0. E aqui a derivada de U3 em relação a x3 é igual a 0. Então, o que acontece? Estas relações aqui, isto é, sendo a derivada de 1 em relação a x3 é igual a 0, a derivada de 2 em relação a x3 é igual a 0, isso quer dizer que nós temos que o deslocamento 1 é função de x1 e função de x2. Analogamente, nós temos que o 2 é função de x1 e
e de x2. E o 3 é igual a 0. Quer dizer, realizando o estado de deformação plana, nós temos que o campo de deslocamento é caracterizado pelo fato de que uma das componentes, segundo o eixo x3, é igual a 0, e o deslocamento depende somente de duas variáveis, x1 e x2. Agora, uma vez feito isso, vamos agora observar que, sendo EJ uma expressão, função de o I, de o 1, o 2, o 3, e sendo o 1, o 2, função de x1 e x2, o 3 igual a 0, nós podemos dizer que, em consequência da posição que nós assumimos, resulta que EJ é função de x1 e de x2. Sendo, então, nesse caso, I e J, índices que variam de 1 e 2. Porque, nesse caso, toda vez que I e J é igual a 3, nós temos um valor. Então, nós passamos da deformação para o deslocamento, e agora vamos ver como a deformação condiciona o tensor tensão. O tensor tensão é condicionado pelo tensor deformação através dessa fórmula aqui. Toda vez que nós fixarmos EJ, nós fixamos tal IJ. Então nós podemos escrever assim, que tal IJ é igual a 2 vezes mu EJ mais lambda θ. Agora, vejam só, θ igual E11, E22, E33, mas E33 é igual a 0. Então, nesse caso, uma vez que θ depende somente de E1 e de E22, nós chamamos esse θ, nós vamos chamar θ1. θ1 é o θ em que se elimina E3. Então, nós temos lambda θ1 que multiplica delta IJ. Então, vamos ver agora qual é o tensor tensão. Nós temos aqui, então, o nosso tal IJ, que é condicionado pelo tensor tensão. Então, nós temos aqui, aplicando essa fórmula, nós temos a componente tal 1, nós temos a componente tal 2, e temos que tal 3 é igual a 0. Basta aplicar aquela fórmula e lembrar o significado do símbolo de Kronecker. Depois nós temos aqui tal 21, tal 22, 0, 0, 0, tal 33. Quer dizer, tal 33 não é nulo, porque basta observar aqui que nós temos, no caso de tal 33, nós temos aqui um valor nulo, mas aqui nós temos o lambda θ1, mas θ1 é dado por essa soma dessas duas componentes, portanto, tal 33 não é igual a 0. Então, vocês vejam, se nós examinarmos em X2 essas duas matrizes, verificamos que a primeira matriz é de característica 2, a segunda é de característica 3. Isto é, o estado de deformação plana gera um estado de tensão triplo triaxial. Mas acontece que dentro da posição que nós assumimos, nós podemos verificar que tal 33 é uma função linear de tal 1,1 e de tal 2,2. E, de fato, vamos considerar essa relação aqui, EJ. E vamos considerar I igual J igual 3. Então, nesse caso, nós temos E33. E33 que é igual a 0. E33 igual a 0. Então, nós temos aqui 1 igual a 1 mais nu dividido por E. Depois nós temos aqui, temos tal 33 menos nu dividido
por E. Depois nós temos θ I igual a J, delta 33, isso é igual a 1. Então nós temos θ. Θ, nesse caso, é tal 1, mais tal 2, mais tal 33. Que nós podemos escrever da seguinte maneira. Podemos escrever assim. θ 1 mais tal 33. Então nós podemos escrever menos nu dividido por E. E aqui nós vamos escrever, então, θ 1 mais tal 33. Então nós verificamos que aqui nós temos nu dividido por E, tal 33, menos nu dividido por E, tal 33. Então isso aqui se elimina com isso aqui. Depois nós temos aqui E e E. Em definitiva, nós temos, então, que o nosso tal 33 é igual nu θ1. Isto é, nós podemos escrever aqui que o nosso tal 33 é igual nu θ1 é igual a nu tal 1 mais tal 2. Isto é, essas componentes que se geram do tensor tensão que se gera desse estado de deformação plano que nós queremos criar serão as suas componentes dadas por essa matriz, sendo que das 4 componentes que aqui figuram, tal 1, tal 2, tal 2, tal 3, a tal 3 é função de tal 1 e tal 2. Portanto, efetivamente, o problema se reduz a ter somente como incógnita tal 1, função de x1 e de x2, tal 2, função de x1 e de x2, e tal 3, função de x1 e de x2. Então, os senhores estão vendo que apareceram funções UI de x1 e de x2. E IJ, função de x1 e de x2. Tal IJ, função de x1 e de x2. Portanto, nós estamos dentro daquilo que nós chamamos condições para que o problema seja chamado problema de elasticidade plana. Agora, tudo aquilo que nós fizemos, evidentemente, foram deduções baseadas sobre uma posição inicial, que evidentemente foi por nós suposta como fundamental para o nosso desenvolvimento. Agora, estas funções tal e j, que aqui estão consideradas, porque uma vez conhecidas estas funções, nós conhecemos o tensor tensão, portanto, conhecemos o tensor deformação, que corresponde, é um tensor que define o estado de deformação plana. Estas tensões de tensão devem satisfazer as condições de equilíbrio, evidentemente. E vamos, por simplicidade, supor que o nosso corpo seja um corpo privo de peso pronto. Isso é, o valor Fi seja igual a 0. Então vamos ver essas equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio são essas aqui. Então, nós podemos observar o seguinte. A rigor, essas aqui deviam ser escritas considerando todas as componentes. Agora, vejam só. Eu posso escrever essas relações assim. Tal J, vírgula, J igual a 0. Para I, EJ igual 1 e 2. Agora, quando tal for igual a tal 1, 3, tal 2, 3, nós temos evidentemente equações nulas.
Agora, tem uma dessas equações em que o índice é igual a 3, que corresponde a tal 3, 3. Isto é, nesse caso, nós podemos considerar o caso em que temos tal 3, 1,1 mais tal 3, 2,2 mais tal 3, 3,3 é igual a 0. Agora, tal 3,1 é igual a 0. Tal 3,2 é igual a 0. Tal 3,3 não é igual a 0, porém não depende de x3. Portanto, acontece que das equações definidas de equilíbrio, nós, efetivamente, temos que considerar 3 equações, porque todas as outras são todas identicamente satisfeitas. Então, o problema se reduz a essas equações, essas 3 equações que as quais devem satisfazer as 3 funções aqui indicadas. Agora, não basta que essas equações satisfaçam as equações de equilíbrio. Elas devem satisfazer ainda as condições de Beltrame. São essas condições aqui. Vamos ver como se transformam essas equações de Beltrame. Em primeiro lugar, vamos ver nabla ao quadrado. O que é? Nabla ao quadrado é derivada segunda de uma função em relação a x1 ao quadrado, mais a derivada segunda da função em relação a x2 ao quadrado, mais a derivada segunda em função de x3 ao quadrado. Mas dessas 3 derivadas, a terceira é sistematicamente igual a 0, porque as funções não dependem de x3. Portanto, nós temos somas das derivadas em relação a x1 a x2. Isto é, esse operador de Laplace é um operador que não é aplicado no espaço tridimensional, mas no plano. Então, nós chamamos esse operador nabla 1 ao quadrado. Então, nesse caso, a primeira coisa que nós podemos escrever, em lugar de nabla ao quadrado tal e j, podemos escrever nabla 1 ao quadrado tal e tal. Agora, vamos ver esse θ. Esse θ é igual, como nós vimos, é igual a tal 1 mais tal 2,2 mais tal 3,3. Agora, igual. Tal 1 mais tal 2,2 é aquilo que nós chamamos de θ1. Mais tal 3,3. Mas tal 3,3 nós podemos exprimir em função de θ1. Então, temos mais nu que multiplica θ1. Portanto, isso nos dá 1 mais nu que multiplica θ1. Se agora nós substituirmos em lugar de θ essa expressão, nós temos 1 mais nu no numerador, 1 mais nu no denominador. Portanto, a equação de Beltrame se simplifica. Mais θ1, vírgula, e j é igual a 0. Então, nós temos aqui essas duas condições. Isto é, esta que corresponde ao j, vírgula j, para... nós temos essas condições aqui, essas duas condições, em que os índices i e j têm o valor 1 e 2. Tá? Porque nesse caso, nós teremos também para ij, nós temos essas condições aqui. Nós temos para ij para ij igual a 1 e 2. Então, ij igual a 1. Agora, aqui, eu estou vendo
nós podemos escrever as equações de Beltrame da seguinte maneira. Vejam só. Vamos recordar essa situação aqui, né? Então, nós temos, nesse caso aqui, tal 1, depois temos tal 2, tal 2. Depois, todas as vezes que nós tivermos o tal 3, tal 3, nós temos uma situação que esse elemento é igual a zero. E aqui nós temos uma derivada em relação a x3, o que nos leva a pôr igual a zero esse termo aqui, porque as funções não dependem de x3. Mas agora acontece que não somente temos ij igual a 1,2, mas nós temos, porém, a considerar nabla 1 ao quadrado tal 3, porque nesse caso, é verdade que θ 1,33 é igual a zero, porém, essa condição aqui deve ser considerada, tá claro? Então, vamos ver essa situação, porque se tudo permanecer assim, nós temos aqui 3 equações, aqui nós temos 4 equações de Beltrame. Mas é fácil verificar que esta aqui é uma combinação linear dessas outras aqui. De fato, vamos proceder à contração, aquela operação de contração. Vocês estão lembrados que é operação de contração. A operação de contração é aquela operação tensorial pela qual nós igualamos dois índices. Então, vamos igualar dois índices. Isso é, por I igual a J. E vamos escrever a expressão. Então, nós temos nabla 1 ao quadrado, tal, I, mais θ1, vírgula, I é igual a 0. Agora, nesse caso, tendo I e J 1, 2, tal I aqui corresponde a tal 1 mais tal 2. Isto é, corresponde a θ1. Então, nós temos aqui nabla 1 ao quadrado, θ1. Mais, aqui quando os dois índices são iguais, isso quer dizer que essa expressão corresponde a uma operador de Laplace. Isto é, podemos escrever nabla 1 ao quadrado, θ1 é igual a 0. Isto é, nós temos que nabla 1 ao quadrado, θ1 é igual a 0. Porém, essa expressão aqui, se nós considerarmos que tal 33 igual no θ1, nos leva a escrever no nabla 1 ao quadrado, θ1 igual a 0. Isto é, nabla 1 ao quadrado, θ1 igual a 0. Isto é, nós, através da contração das primeiras equações, obtivemos a terceira. Isso quer dizer que a terceira não é senão uma combinação linear das primeiras três. Então, essa equação aqui não vai ser considerada, porque é uma consequência das outras. Então, nesse caso, o problema passa a ser simplesmente esse aqui. Isto é, as nossas funções tal e j devem satisfazer no ponto do nosso cilindro essas primeiras equações e devem satisfazer as equações de Beltrame para I j igual 1 e 2. Assim fazendo, nós assim, pusemos em ordem toda a situação que se refere, assim, à situação interna do corpo. Agora, tudo o que se processa no interior do corpo, evidentemente deve ser criado por alguma coisa que se processa fora do corpo. Isto é, nós temos na base disso aqui, derivar as condições de contorno que resultam das posições que nós assumimos. Vocês estão percebendo que nós estamos seguindo o caminho inverso, isto é, do interior, estamos passando para o exterior para caracterizar quais são as condições, o contorno, portanto, as forças
que geram esta condição aqui indicada. Então, vamos passar as condições de contorno sendo presente aquilo que nós temos. Agora, as condições de contorno, nós devemos considerá-las na base da superfície cilíndrica e na base das bases. Agora, vejam só, quando eu tenho um ponto qualquer, por exemplo, esse ponto R sobre a superfície cilíndrica, e aqui nós temos a normal nu conduzida à superfície cilíndrica, esta normal nu conduzida à superfície cilíndrica é definida por um vetor, o qual possui componentes segundo a direção de x1, componentes segundo a direção de x2, porém não possui componentes segundo x3, porque evidentemente é normal à superfície cilíndrica e, portanto, é normal ao eixo x3. Então, nós, nesta expressão aqui, temos que considerar essa situação, que o nosso J, quando J for igual a 3, no J, no 3 é igual a 0. Então, vamos escrever as condições de equilíbrio no contorno. Nós temos, então, tendo presente essa matriz, vamos escrever tal U1 se multiplica no 1, mais tal U2 se multiplica no 2 igual P no asterisco 1. Depois nós temos tal 2,1 no 1, mais tal 2,2 no 2, mais T no asterisco 2. Igual. Depois nós temos aqui, para tal e J, para I igual 3, nós temos que percorrer essa última coluna. Depois, quando chegamos a tal 3,3, nós temos que tal 3,3 multiplica no 3. Portanto, nesse caso, nós temos 0. Então, isso deve nos levar a ter uma componente π no asterisco 3 igual a 0. Isso é, nesse caso, P no asterisco 3 igual a 0. Isso quer dizer que as condições de contorno que devemos realizar devem ser tais que, dado uma certa seção do sólido, aqui o eixo x1, aqui o eixo x2, o vetor que as representa em qualquer ponto do contorno deve ser o vetor que já no plano da seção não deve ter componente segundo o eixo x3. Agora, uma vez que tal 1, tal 2, tal 2,2 independe de x3, sendo também dependente de x3 no 1, no 2, nós devemos efetuar uma carga que se desenvolve de forma constante ao longo do eixo x3. Está claro? Porque essa carga aqui vale nessa seção, mas vale em qualquer seção para x3 qualquer, porque tal 1 não depende de x3, tal 2 não depende de x3, no 1 e no 2 não depende de x3. Em outras palavras, desenhando em perspectiva, é o seguinte: nós devemos ter, ao longo, por exemplo, dessa geratriz, uma carga que seja constante, né? Embora possa ter uma direção qualquer, mas deve se desenvolver constantemente ao longo dessa geratriz. Ao longo dessa outra, teremos uma outra, sempre, porém, a carga é contida no plano da seção, mas deve se manter constante ao longo da seção. Isto é, este nosso sólido cilíndrico deve ser carregado em cada seção de forma conveniente. Porém, aquilo que acontece numa seção deve acontecer em todas as demais seções, de maneira que o nosso sólido deve ser carregado dessa forma uniforme. É claro? Agora, se forem satisfeitas as condições de equilíbrio, estas aqui,
é fácil verificar que estas forças que são geradas, ou que devem ser geradas pela condição inicial, são forças que estão em equilíbrio. De fato, vamos considerar para uma distribuição de forças quaisquer aqui, sobre essa zona, essa curva de contorno, vamos considerar as coordenadas estáticas. Isto é, a componente da resultante RI e a componente da resultante MI. Então, nós temos RI igual, levando em conta aquilo que nós conhecemos, nós temos aqui T no asterisco I, BC igual. Agora aqui podemos escrever integral, isso aqui ao longo da curva de contorno C. Então, nós podemos escrever isso aqui igual a tal de J no J que multiplica DC. Igual, se nós agora transformarmos essa condição, essa integral ao longo de C, no integral no interior da seção, nós temos integral a tal de J, vírgula J, dA. Porém, tal de J, vírgula J é igual a zero, são satisfeitas as condições de equilíbrio indefinida, de maneira como resultado, nós temos que tudo isso é igual a zero. Eu estou aqui fazendo desenvolvimento para MI, mas nós chegamos ao mesmo resultado, isto é, que quer RI, quer MI são igual a zero. Então, qual é a conclusão que nós devemos tirar disso tudo? Que essa distribuição aí deve ser, em cada seção, deve ser equilibrada. Isto é, deve ser uma condição distribuída sobre a curva de contorno, mas ela deve ser equilibrada. Em outras palavras, eu não posso, por exemplo, pegar e botar somente uma carga aqui, não é? Porque essa carga aqui nessa seção não é equilibrada. Ao passo que o conjunto das forças é equilibrada em cada seção. Porque se for equilibrado em cada seção, nós não temos nem efeitos flexionais, nem efeitos torsionais. Está claro? Então, é outra condição que nós estabelecemos para que essa situação se verifique. Agora, vamos ver o que acontece nas bases. Nas bases, a situação se analisa da mesma forma. Vamos então pensar uma situação como essa aqui. Então eu pego um ponto qualquer da base e traço a normal nu. Essa normal nu é orientada segundo X3. Então, nesse caso, as componentes são 0, 0, 1. Então, aplico a equação de contorno para ver qual é o valor que devo aplicar nesse ponto, em função dos tal J que se geraram no interior da estrutura. Então, nós temos aí que escrever. Vamos, então, proceder de acordo com essa primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, verificamos o seguinte. Nós, escrevendo essa equação aqui, vamos escrever tal 1 que multiplica 0, mais tal 2 que multiplica 0, mais 0. Então, evidentemente, deve ser T no asterisco 1 é igual a 0. Depois nós temos aqui, analogamente, tal 2, 1, 0, mais tal 2, 2, 0, mais 0, deverá ser T no asterisco 2 igual a 0. Depois aqui nós temos 0 mais 0, mais temos tal 3, 3, igual T no asterisco 3. Isto é, nós temos que aplicar na fórmula, nas bases, uma força, a força P
no asterisco, que podemos representar como igual a tal 3, 3 é 3, se em lugar de nu nós indicarmos o tensor, o versor de base relativo ao eixo x3. Então, quer dizer que nas bases do nosso cilindro, nós devemos aplicar ponto por ponto uma força orientada segundo o eixo x3, dado por essa relação aqui indicada. Evidentemente, na base oposta, deverá agir uma força igual e contrária. Agora, esta é uma condição, as demais componentes são igual a zero, isto é, não temos componentes segundo x1 e x2. Mas vejam só, esta é uma condição estática, porém, nós podemos interpretar a condição, essa situação, de forma mais clara, se nós levarmos em conta a situação pela qual cada ponto do nosso sólido deve ser impedido de se deslocar segundo a direção de x3, porque em cada ponto, para que o estado de deformação seja plano, deverá ser satisfeita a condição correspondente, isto U3 igual a zero. Isso quer dizer o seguinte, que além daquela situação vista anteriormente, isto é, em cada seção nós podemos colocar um sistema de cargas distribuída de forma arbitrária, desde que estejam satisfeitas as condições de equilíbrio. Porém, nas bases, nós devemos, para que essa situação inicial seja satisfeita, nós devemos vincular o nosso sólido de maneira a impedir qualquer alongamento do mesmo sólido. Porque, embora, então, nesse caso, um ponto qualquer é impedido de se deslocar segundo a direção x3, porém, deve ser livre de se deslocar no plano da base. Então, fica apurado essa situação interessante, que para que se verifique o estado de deformação plano, nós devemos operar da seguinte maneira. Nós podemos, em cada seção, dada que existe uma unicidade da solução elástica, evidentemente, nós, a partir de dentro para fora, depois, no sentido contrário, vamos chegar ao mesmo resultado. Então, nós podemos agora partir de fora para dentro. E dizer o seguinte, se em cada seção, numa seção genérica, nós distribuirmos umas cargas sobre o nosso cilindro, de forma que o conjunto dessas forças seja equilibrado, se esta condição nós a mantivermos de uma extremidade para outra extremidade, depois vincularmos o cilindro de maneira, mediante colocando entre duas chapas, de forma que seja nula o atrito correspondente, de maneira a impedir o deslocamento do ponto genérico segundo o eixo x3, podendo, porém, o ponto livremente se deslocar no plano, nós criaremos um estado de deformação plano. E teremos, então, uma situação que corresponde a um problema de elasticidade plana. Então, do ponto de vista geral, essa situação vem a ser representada da seguinte maneira. A solução do nosso problema vem a ser representada dessa maneira. Para tendo o asterisco 1, tendo o asterisco 2 conhecidos, tendo a componente segundo o eixo x3 igual a zero, sendo impedido o deslocamento do ponto genérico nas extremidades, segundo o eixo x3, dando liberdade segundo o eixo x1 e x2, nós devemos procurar o campo de tensões tal 1, tal 1,2, tal 3,3, que satisfaça a condição
de equilíbrio indefinida e alcance os valores pré-estabelecidos no contorno. E satisfaça ainda a equação, a condição assim indicada de Beltrami, de maneira que, dada a unicidade da solução elástica, este campo de tau i j, definido tau 1, tau 1, 2, tau 1, 3, sendo tau 1, tau 1, 2, tau 1, tau 2, tau 2, 2, sendo tau 3, 3, deduzindo em consequência, satisfaça as condições de equilíbrio e as condições de congruência, e a solução será obtida. Portanto, do ponto de vista matemático, o problema está completamente definido. Isto é, aquele campo deve satisfazer esta condição, deve satisfazer esta condição, toda a superfície cilíndrica deve satisfazer esta condição, e nas extremidades, as condições de impedimento segundo o eixo X3 condicionam, neste caso, que em cada ponto do nosso sólido haja o estado de formação plano e o estado de tensão triaxial consequente a esta mesma condição, sendo que as componentes não são todas independentes, uma vez que a tal 3,6 pode ser reduzida em função das coisas. Agora, eu não sei se nós dispomos de mais de alguns minutos, porque eu queria unicamente agora acenar a maneira com a qual nós podemos estender as nossas considerações. Vamos, então, pelo menos iniciar assim, essas considerações através da indicação de uma maneira muito conveniente para utilizar, para resolver esse problema. Devo dizer, tanto para nós termos uma ideia da importância desse problema, que aquilo que acontece das barragens, que acontece nos cilindros de apoio das pontes, é justamente uma situação como essa. Isto é, esse cilindro poderá ser uma barragem, sujeita à ação, à pressão das águas, sendo que em cada seção existe um equilíbrio. Dado que a barragem é muito extensa, nós podemos, de certa forma, pensar que esta condição que nós estamos estudando se instale na sua grande extensão. Portanto, o problema do cálculo de uma barragem de concreto armado é realmente qualquer coisa que se pode enquadrar nesse caso. Assim como os cilindros de apoio dos rolos, os cilindros de apoio das pontes, etc., são todas, não podem ser calculadas dessa maneira aqui. Então, vamos ver agora como é que se pode estabelecer essa situação. Nós temos aqui, aquilo que nós dissemos é a parte fundamental. Agora, vamos ver como se pode operar. Agora, aqui nós temos esta situação aqui. Agora, nós podemos verificar o seguinte, que o nosso tal J, para I, J igual a 1 e 2, se pode exprimir em função de uma certa função φ de x1 e x2. Isso é, menos φ, vírgula, I, J, mais delta J, nabla 1 ao quadrado, φ. Agora, esta expressão é uma expressão que, se nós considerarmos as diferentes expressões que correspondem a I, J igual 1 e 2, nos leva a escrever tal 1 igual derivada segunda de φ em relação a x2 ao quadrado, tal 2 igual derivada segunda de φ em relação a x1 ao quadrado,
e tal, 1, 2 igual menos derivada segunda de φ em relação a x1 e a x2. A função φ é chamada função das tensões ou chamada função de Eyre. Então, nós podemos, através desta expressão, exprimir as três tensões, então 1, então 2, 2, então 1, 2, que nos interessa, em função desta função de Eyre. Agora, é fácil verificar que para qualquer φ, que seja uma função unívoca, contínua, etc., as equações indefinidas de equilíbrio são satisfeitas. De fato, simplesmente vamos derivar essa expressão. Nós temos tal i j, vírgula j é igual menos, vamos escrever, φ, vírgula, i, j, j, mais delta j, nabla 1 ao quadrado, φ, vírgula, j. Agora, aqui nós podemos escrever, uma vez que temos dois índices iguais, isso corresponde ao fato de que nós temos um operador de Laplace. Então podemos escrever menos nabla 1 ao quadrado, φ, vírgula i, mais, aqui nós temos um símbolo de equivalente, que existe j, deve ser mudado para i. Então, nabla 1 ao quadrado, φ, vírgula i. Isso é igual a zero. Portanto, verificamos que as equações indefinidas de equilíbrio são identicamente satisfeitas para qualquer função φ, que seja uma função de x1 e x2, que seja unívoca, contínua, etc. Então, o problema, de certa forma, fica simplificado, porque, em vez de ter três funções a determinar, então 1, então 2, então 2, então 1, então 2, 2, então 1, 2, nós reduzimos tudo a uma única função φ, que é a função de Eyre. Agora, esta função de Eyre, porém, deve satisfazer as equações de Bertrand. Então, nesse caso, nós, para verificar as condições quais devem satisfazer a função de Eyre, nós temos que substituir essa expressão aqui dentro. Vamos, antes de mais nada, calcular θ1. θ1 é igual, sabemos, a tal i, para i, j igual 1, 2. Então, é igual. Vamos então fazer a contração aqui, com i igual a j. Então, temos isso igual a menos φ, vírgula, i, mais delta i, nabla 1 ao quadrado. Aqui nós temos menos, aqui temos dois índices que se repetem, indica que nós temos um operador de Laplace, então temos nabla 1 ao quadrado, sim. Agora aqui temos delta i. Uma vez, porém, que i e j não varia de 1 a 3, mas de 1 a 2, nós temos delta i igual a 2. Então, mais duas vezes nabla 1 ao quadrado, sim. Isso então nos dá como resultado que o nosso θ1 é igual a nabla 1 ao quadrado, φ. Então, esse é o primeiro resultado. Agora, podemos substituir tudo aquilo que nós obtivemos aqui dentro. Vamos então aqui apagar. Nós temos aqui, então, nabla 1 ao quadrado. Agora, vamos parênteses. Em lugar de tal e j, vamos substituir aquela expressão lá. Então, temos menos φ, vírgula, i,
delta j, nabla 1 ao quadrado, φ. Mais, depois nós temos aqui, em lugar de θ1, vamos botar essa expressão aqui. Então temos aí, nabla 1 ao quadrado, φ. Nabla 1 ao quadrado, vírgula, φ, j igual a 1. Quer dizer, a função φ deve satisfazer essa relação. Então vamos ver aqui. Aqui nós temos nabla 1 ao quadrado, φ, vírgula, e j com sinal menos. Aqui temos nabla 1 ao quadrado, φ, vírgula, e j com sinal mais. Então, essas duas relações se eliminam. Então, a equação de Beltrame passa a ser delta ij, nabla 1 ao quadrado, nabla 1 ao quadrado, φ igual a 0. Então, verificamos que quando i é igual a j igual a 1, nós temos a primeira das equações de Beltrame, que é nabla 1 ao quadrado, nabla 1 ao quadrado, φ igual a 0. Depois, quando i é igual a j igual, quando i é igual a 1 e j é igual a 2, nós temos aqui delta e j igual a 0. Então, nós temos 0, 0. Isto é, a função φ satisfaz identicamente a segunda equação de Beltrame. Quando i é igual a j igual a 2, temos nabla 1 ao quadrado, nabla 1 ao quadrado, φ é igual a 0. Portanto, em conclusão, a nossa função φ, para que as tensões correspondentes satisfaçam a equação de Beltrame, basta que satisfaça esta equação aqui. Nabla 1 ao quadrado, φ igual a 0. O senhor sabe, vou dizer, essa aqui é chamada equação que define a chamada função biharmônica. Portanto, a função de Rayleigh é uma função biharmônica que satisfaz esta condição. Agora, portanto, qualquer função biharmônica, existe um número muito grande de funções biharmônicas que satisfazem esta equação, satisfaz a condição de Beltrame e, portanto, define um dos possíveis campos do tensor tensão que gera um estado de deformação biaxial. Agora, esta função de Rayleigh, porém, é condicionada pelas condições de contorno. Então, vamos ver essas condições de contorno quais são. O que nós podemos, então, apagar. Vou recordar simplesmente o seguinte: se nós temos a questão x1 e x2 e procedermos no sentido anti-horário, se eu tenho este vetor nu da normal, demonstra-se que se eu tomo como parâmetro S o desenvolvimento de um desses arcos a partir de uma certa origem, no 1 é igual a derivada de x2 em relação a S, e no 2 igual menos a derivada de x1 em relação a S. Então, nesse caso, essas expressões passam a ter um significado que, nesse caso, nós podemos, de certa forma, obter de forma global, quando, em vez dessa situação aqui, nós diretamente consideramos essa situação aqui. Depois passamos àquela outra. Isto é, naquela expressão lá, nós colocamos em lugar de tal e j, colocamos essa expressão aqui. Então, nós temos aqui menos φ, vírgula, j, mais delta j, nabla 1 ao quadrado, φ.
Isso aqui é tal J. Se multiplica no J igual C no asterisco. Agora, para obter as três expressões, basta que nós damos aí os valores 1 e 2, para obter as duas expressões aqui. Nós temos, então, nesse caso, vamos ver, menos, vamos desenvolver, vamos dar, então, o valor 1. Então, nós temos aqui menos π, vírgula, aqui nós temos 1, menos π, vírgula, 1, 2. Depois temos aqui mais, temos aqui nabla 1 ao quadrado, que se multiplica no 1 igual C no asterisco 1. Essa é a primeira condição que corresponde a pôr I igual a 1. E analogadamente nós temos a outra, menos π, vírgula, nós temos aqui 2, 1, menos π, vírgula, 2, 2, mais nabla 1 ao quadrado π no 2 igual C no asterisco. Agora, sem querer, agora, compridar, porque agora é uma série de passagens sem muita importância do ponto de vista conceitual, vamos dar resumidamente a situação como ela se apresenta numa justa interpretação das condições. Quer dizer, vamos então dar um pulo e dar a situação final das condições de contorno. Essas condições finais, através de um desenvolvimento que simplesmente não dá para fazer devido ao pouco tempo e também o fato de também todo mundo está cansado, é o seguinte: se eu tenho essa seção, tenho aqui o eixo x1, o eixo x2, pego um ponto qualquer de origem e considero o ponto C. E considero, então, esta condição define uma função biharmônica. Agora, demonstra-se que para que esta condição biharmônica no desenvolvimento num plano, evidentemente x1 e x2 define o plano de seção, portanto, nós estamos fazendo um estudo para um plano genérico, uma seção genérica, portanto, o problema, como já disse, é um problema de elasticidade plana. Portanto, não fazemos o estudo para todo o corpo, mas nos limitamos para uma seção, que aquilo que for apurado para a seção verifica-se ao longo de todo o corpo, porque não depende as nossas funções da variável x3. Então, demonstra-se que, no caso de uma elasticidade de problema plano, uma função biharmônica definida por esta expressão aqui precisa, para que seja identificada, devemos dar duas condições independentes ao longo do contorno que limita o domínio plano em que a mesma seção é considerada. Claro, é chamada condição de Marquis. Agora, estas duas condições, no caso, se interpretam de uma maneira muito simples. Eu não quero confiar muito na memória, porque se trata de uma situação muito simples. É o seguinte: num ponto qualquer P da seção, deve-se verificar as duas condições. A derivada de φ em relação a x1 em ponto qualquer P é igual a R2S. Depois vou explicar. A derivada de φ em relação a x2 esse mesmo ponto P qualquer deve ser igual a
menos R1S. Aqui é menos R1, menos R2S. Menos R2S. Então, é o seguinte, nós consideramos um ponto qualquer. Consideramos as forças todas que atuam a partir desse ponto. E consideramos a resultante das forças R entre o ponto tomado arbitrariamente como origem e o ponto que nós estamos considerando. Desta resultante R, nós calculamos a componente R1 e a componente R2. Então, a derivada de relação x1 nesse ponto P é igual a menos R2S. Isso é menos o valor da componente segundo x2 com sinal negativo. A derivada de x em relação a x2 desse mesmo ponto P deve ser igual à componente de R segundo o eixo x1 tomado com sinal positivo. Em outras palavras, o nosso problema no cálculo dessa função de Eiris é condicionado ao fato que essa mesma função, num ponto qualquer do controle, tomando como origem um ponto arbitrário, deve ter a sua derivada em relação a x1 em relação a x2, dada em função das componentes das forças que atuam a partir da origem, tomada com sinal menos no primeiro caso e com sinal mais no segundo caso. Quer dizer, o problema, então, acaba sendo essa. Existe também a possibilidade de substituir essas duas condições de contorno por outras duas, mas não estou aqui para comprimir mais a minha conversa, porque o que interessa é, evidentemente, mostrar como o problema se gera e como se enfrenta, em particular na segunda fase da nossa exposição, utilizando a função de Euclides. Então, eu queria agradecer agora com essas últimas palavras a presença de quantos aqui vieram, e também queria convidá-los um pouco a se figurar diante da câmara aí, numa despedida bastante assim, informal e simpática em relação a todos nós. Então, foi todo mundo aqui para presentes. Sérgio. Tudo bem. É uma coisa um pouco da... Eu também, estou muito satisfeita disso. As moças não estão ainda atrás de muito de cerimônia, mas não tem importância. Aqui nós estamos uma saudade, então agradeço a todo mundo. A todo mundo desejo muitas felicidades e espero que essas minhas aulas tenham despertado um certo interesse, evidentemente tivemos que correr, mas em todo caso eu penso que as ideias fundamentais foram dadas e esperamos que sabe numa outra oportunidade para mais argumentos ou para detalhar melhor a situação. Então, a todos,